E estamos de volta novamente com a parte 2 do informativo de número 872 do STJ. Professor, mas por que novamente? Porque fim de ano ninguém aguenta mais e até a gravação que eu fiz primeiro corrompeu e eu estou tendo que regravar. E acreditem, agora enquanto eu estava gravando a nova abertura, o microfone que descarrega a cada 3 meses descarregou também. Gente, nem o equipamento aguenta mais comentar informativo em 2025. Acaba, pelo amor de Deus. Mas bora lá, vamos de volta. Primeiro julgado da segunda turma foi inserido no Código Florestal. Destaque da seguinte forma: deve ser considerada área de preservação permanente a restinga A, em faixa mínima de 300 metros, medidos a partir da linha pré-mar máxima, e B, em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. Beleza, bora lá. Vou começar aqui muito pelo começo, porque eu sempre gosto de diferenciar o que é uma área de preservação permanente do que é uma área especialmente protegida, porque confunde, não é? Às vezes a pessoa não está tão familiarizada com o tema e acaba confundindo uma coisa com outra coisa. Então, primeiro, do que a gente está falando aqui? Estamos falando de área de preservação permanente. O que é isso? São espaços territoriais que são protegidos por sua função ambiental essencial. Então, serve para quê? Serve, por exemplo, para proteger recurso hídrico, estabilidade geológica, biodiversidade, enfim. Onde é que está previsto? No Código Florestal. E aqui, gente, a proteção decorre diretamente do Código Florestal. Então, o Código Florestal vai dizer, por exemplo, que é uma área de preservação permanente o topo de morros, a nascente de rios, os manguezais, as encostas íngremes, as restingas, enfim, não é? Então, é um manguezal? É área de preservação permanente. É uma nascente de rio? É área de preservação permanente. Beleza? Então, tanto pode recair sobre área pública ou área privada, e aqui, em regra, é vedada a supressão da vegetação, salvo hipóteses legais muito excepcionais de utilidade pública, de interesse social ou de atividade de baixo impacto, beleza? Agora, o que é uma área especialmente protegida? Aí, gente, aqui nós temos áreas que recebem uma proteção especial por um instrumento legal específico. Onde é que está previsto? Aqui nós temos principalmente a Lei 9985 de 2000, que é a lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, mas nós também temos outras previsões. Então, inclusive na Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3. Professor, me dá exemplos de áreas especialmente protegidas? Gente, as APAs, ou seja, áreas de proteção ambiental, parques nacionais, estações ecológicas. Nós temos também, por exemplo, reserva extrativista, enfim, não é? Temos vários exemplos. E aqui a criação dessa área depende de um ato específico do poder público. Então, vem, por exemplo, uma lei municipal, uma lei estadual que vai dizer que aquela área é uma área de proteção ambiental, por exemplo. Tá? Então pode vir um decreto, pode ser uma lei, mas é necessária essa lei. E aí nós temos uma divisão por categorias, né? Nós temos determinadas unidades de conservação que são de uso sustentável e outras que são de proteção integral, e tanto é possível instituir em áreas públicas quanto em áreas privadas, dependendo da categoria, beleza? Então, só para contextualizar, tá? Não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre uma área de preservação permanente. Beleza. Segundo ponto, o que é uma restinga? Gente, restinga é um depósito arenoso paralelo à linha da costa, com vegetação em mosaico, influenciada por processos marinhos. Aqui essa conceituação está lá na resolução 303 de 2002 do CONAMA. Não entendi
nada, professor. Gente, quem mora em área de mar, aqui no Ceará pelo menos, é quase sempre assim. Acabou o mar, tem a faixa de areia, e aí, assim que acaba a faixa de areia, começa uma vegetação em mosaico. O que significa ser em mosaico? Que é aquela vegetação que você tem pedaços que são só de areia e pedaços que são realmente de vegetação. Aí pode ser herbácea, arbustiva, arbórea, enfim, né? Vários tipos de vegetação. E aí, às vezes, isso se estende, tá? Isso aí é a restinga. É essa vegetação em mosaico que fica paralela à linha da costa. Beleza? Aí, vamos lá. No Código Florestal, nós temos como área de preservação permanente, lá no artigo 4, inciso 6º, as restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Aí, qual é o debate aqui? É saber se qualquer área de restinga vai ser considerada uma área de preservação permanente ou não é? Ou em que situações? Enfim, é delimitar quando que é área de preservação permanente. Aí, gente, o STJ responde da seguinte forma. Você tem duas situações. Primeira situação, você tem qualquer área de restinga, desde que ela esteja em uma faixa de até 300 metros medidos da linha pré-mar máxima. Então, você tem a linha do mar, né, 300 metros para frente, a linha máxima. Né? Então, a maré subiu. Até onde é que a maré vai? Vai até aqui. Até 300 metros para lá, se tiver restinga, vai ser a área de preservação permanente. Segundo ponto, em qualquer extensão, quando tiver uma função específica, que é qual? Duas, né? Na verdade, a função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. Então, aqui não importa a área, tá? Então, temos essas duas situações. De onde é que sai esses 300 metros, professor? Lá da resolução 303 de 2002 do CONAMA, tá? Então, até 300 metros, aí não importa qual é a função, e em qualquer extensão, caso tenha uma função estabilizadora de mangue ou fixadora de dunas. Então, como é que ficou o destaque? Deve ser considerada como área de preservação permanente a restinga A, em faixa mínima de 300 metros, medidos a partir da linha pré-mar máxima, e B, em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues. E, gente, eu acho que eu pronunciei errado, né? A linha pré-amar, tá bom? Então, só para que não fique a dúvida, para que ninguém aprenda a pronunciar errado. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei 13.874 de 2019, que é a lei que trata da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e Garantias de Livre Mercado. Destaque da seguinte forma: a edição da Lei de Liberdade Econômica não dispensou o exercício do poder de fiscalização do município, de modo que é legítima a exigência de taxa de licenciamento para localização e funcionamento cobrada de escritórios de advocacia em razão do exercício do poder de polícia. Eita, eu já vi que muita gente aí não gostou. Mas vamos lá, qual é a controvérsia aqui? Controvérsia é que a Lei de Liberdade Econômica classificou a advocacia como atividade de baixo risco, realmente, né? E dispensou alvarás para tais atividades. Mas aí, mesmo assim, alguns municípios continuam cobrando taxa de licença para localização e funcionamento desses escritórios de advocacia. E aí, gente? A dispensa desse ato público de liberação, né? A dispensa desse alvará, elimina o fato gerador da taxa de licença para localização e funcionamento? Gente, a resposta é não, não é? A resposta é não. Por mais absurdo que pareça, é não. E o motivo é que a Lei de Liberdade Econômica ressalva que ela, pelo menos em relação a esses capítulos específicos que tratam sobre esse assunto, não tem aplicabilidade no âmbito do direito tributário e financeiro. Uma pequena ressalva aqui, que é bem diferente para esse efeito que a gente está conversando.
Então, qual é a conclusão? A conclusão é que a lei não retira a competência tributária dos municípios e que, além disso, a taxa ela decorre do poder de polícia, que nem precisa ser efetivo, né? Nós sabemos que, havendo uma estrutura que seja viável, né, que viabilize o exercício regular desse poder de polícia, já é possível a cobrança. Até porque existem modos diversos de exercer esse poder de polícia. Não necessariamente é batendo de porta em porta. Dá para se exercer com inteligência, não é? E dá também para não exercer nada e só recolher a taxa, que é o que na prática vai acontecer, né? Até porque a questão aqui é que o Estado gosta de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, né? Só eu mesmo que trabalho por amor. Mas enfim, o fato é que é possível sim. Então, como é que ficou o destaque? A edição da Lei de Liberdade Econômica não dispensou o exercício do poder de fiscalização do município, de modo que é legítima a existência da taxa de licença para localização e funcionamento cobrada de escritórios de advocacia em razão do exercício do poder de polícia. Seguindo em frente agora, julgados da terceira turma do STJ, primeiro foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a partir da entrada em vigor da Lei 1495 de 2021, a promoção de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, que passa a contar automaticamente, independentemente de inércia do credor. Então aqui nós temos um debate sobre prescrição intercorrente, que é aquela prescrição que ocorre durante a execução, quando não se localiza bens do devedor. Aí vamos lá, né? Vamos pensar aqui na análise histórica de como é que funciona isso da prescrição intercorrente. O CPC de 73 não trazia de forma expressa essa figura, mas jurisprudencialmente já se reconhecia. E aí o CPC de 2015 trouxe de forma expressa lá nos artigos 921 a 923, manteve a ideia de que a prescrição intercorrente ela ocorreria por falta de impulso do exequente, então não existia uma previsão específica de causas interruptivas ou suspensivas, o foco era mesmo a ausência de diligência do credor, beleza? Aí veio a Lei 1495 de 2021, que passou a prever uma prescrição intercorrente que passaria a fluir automaticamente, passando a ser irrelevante isso de analisar se houve ou não inércia do credor. Basicamente, aqui o que você verifica? Se houve a promoção de diligências infrutíferas. Então, teve uma diligência, não localizou absolutamente nada, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, beleza? E, gente, há entendimentos, né, no sentido de que aquela diligência ínfima, então, sei lá, a dívida é R$200 mil, conseguiu penhorar valores, quanto? R$50. Isso daí também vai ser considerado uma diligência inefetiva, tá? Então, vai correr sim a prescrição intercorrente. E aí aqui há uma dúvida de direito intertemporal. E aí, gente, qual é a conclusão que a gente chega? Sempre que a gente fala de direito processual, é a teoria do isolamento dos atos processuais, né? Você aplica a nova lei de forma imediata, respeitando os atos já praticados sob a égide da lei anterior. Então, dessa forma, os atos que foram praticados antes, eles devem ser apreciados sob a ótica do regime anterior. Então, a lógica era o quê? A existência ou não de diligência do credor, porque o que importava era ver se houve ou não inércia. Mas hoje não, né? Nesse momento, não se olha mais para a inércia, se olha realmente se a diligência foi efetiva ou não. Então, gente, como é que ficou o destaque? A partir da entrada em vigor da Lei 1495 de 2021, a promoção de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição intercorrente, que passa a correr automaticamente, independentemente da inércia do credor.
Seguindo em frente, julgados da quarta turma do STJ, o primeiro foi inserido na Lei dos Partidos Políticos, Lei número 9096 de 95, destaque da seguinte forma. 1. A responsabilidade por obrigações partidárias é exclusiva do órgão que deu causa ao descumprimento, não havendo solidariedade entre os diretórios de diferentes esferas. 2. A alteração do polo passivo não é admitida após a prolação da sentença de mérito, pois estabilizada a demanda e encerrada a atividade jurisdicional de primeiro grau. Então, qual o ponto central aqui? É saber que os diretórios nacional, estadual e municipal são pessoas jurídicas distintas. Então, apesar de integrarem a mesma agremiação, não há uma responsabilidade de um pelo outro, tá? Então, se eventualmente o diretório municipal do partido X é condenado, o diretório nacional não pode ser obrigado a pagar esse valor. A dívida vai ser de quem? Do diretório municipal, tá? Agora imagine um caso concreto assim. Imagina que a empresa X propôs uma ação contra o diretório estadual do partido B, mas propôs errado, porque essa ação teria que ter sido proposta contra o diretório municipal. O que aconteceu? A ação foi julgada improcedente. E aí? A empresa apelou, sustentando a responsabilidade solidária e, subsidiariamente, a substituição do polo passivo da ação. Algum dos dois pedidos vai ser acatado? Nenhum dos dois, tá? Nenhum dos dois. Porque não há solidariedade e também não é possível a substituição do polo passivo após a estabilização da demanda. Então, aqui nós já temos, inclusive, sentença, então até a atividade de primeiro grau já acabou. Então nessa fase realmente não há que se falar nessa possibilidade de substituição do polo passivo. Então como é que ficou o destaque? 1. A responsabilidade por obrigações partidárias é exclusiva do órgão que deu causa ao descumprimento, não havendo solidariedade entre os diretórios de diferentes esferas. 2. A alteração do polo passivo não é admitida após a prolação da sentença de mérito, pois estabilizada a demanda e encerrada a atividade jurisdicional de primeiro grau. Seguindo em frente, próximo julgado, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma. É legal a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos no âmbito civil, por não importar em necessária quebra do sigilo bancário do pesquisado, devendo o magistrado avaliar 1. A necessidade de consulta, à luz das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista eventuais medidas executivas já implementadas, com a especificação dos sistemas deflagrados e informações requeridas. E 2. A exigência de classificar como sigilosas parte ou a integridade das informações fornecidas pelo sniper. E o que é esse sniper mesmo? É aquele palavrão que eu falei lá no começo. Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Tá, mas o que é mesmo esse sniper? É uma ferramenta do CNJ, que ela é integrada à plataforma digital do Poder Judiciário Brasileiro. Ela cruza dados de múltiplas bases abertas e sigilosas, então bases diversas, tanto abertas quanto sigilosas, para facilitar investigação patrimonial e recuperação de ativos. Permite, assim, identificar tanto bloqueio quanto constrições, tudo isso de forma centralizada. E aí, qual é aqui a controvérsia? É saber se o sniper pode ser utilizado em execuções cíveis ou se só é possível sua utilização em ações penais. E mais ainda, não é? Aqui o debate é saber se é possível nessas execuções cíveis, sem decisão específica da quebra de sigilo bancário, bem como a controvérsia também é definir quais são os limites e requisitos para a utilização do sniper no âmbito de execuções civis, beleza? Então, em outras palavras,
a simples pesquisa pelo sniper já equivale a uma quebra de sigilo bancário ou se exige uma decisão específica e fundamentada acerca da necessidade da quebra de sigilo bancário? Gente, bora lá, tá? Primeiro ponto, o sniper é uma solução tecnológica que só otimiza a utilização de ferramentas que já são utilizadas há muitos anos nas execuções civis. Então, Sisbajude, Renajude, Infojude, cadastros de imóveis, juntas comerciais, enfim, tudo isso já era utilizado. O sniper vem então somente centralizar. Segundo ponto, utilizar o sniper não equivale automaticamente a uma quebra de sigilo bancário. Não importa isso por si só. Até porque é possível utilizar o sniper sem publicizar dados relativos a movimentações bancárias da parte exequente. Tá? Então, de fato, o sniper ele agrupa também informações sigilosas. Mas isso não converte toda e qualquer consulta em quebra de sigilo bancário. Então, bora lá. Quais são os fundamentos para deferir uma consulta via sniper? Gente, isso aqui vai entrar naquele tal do princípio da proporcionalidade. Você vai verificar necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Então, tem que demonstrar que é necessário, não é? Que não há outros meios menos gravosos, especificar o que é necessário, o que se busca, né? Quais são os sistemas que se busca. Tem também que ter esse cuidado com a não publicização de dados sigilosos sem que haja decisão nesse sentido. E nós chegamos à conclusão de que não há necessidade, então, de uma decisão genérica, digamos assim, de quebra de sigilo bancário para o uso do sniper. Então, pode sim ser utilizado em execução civil, não precisa de decisão de quebra de sigilo bancário e é necessário, então, somente uma análise de proporcionalidade para verificar se, no caso concreto, ele é necessário, adequado e proporcional em sentido estrito. Então, como é que ficou o destaque? É legal a utilização do sniper no âmbito civil, por não importar a necessária quebra de sigilo bancário do pesquisado, devendo o magistrado avaliar 1. A necessidade de consulta, à luz das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista eventuais medidas executivas já implementadas, com a especificação dos sistemas deflagrados e informações requeridas. E 2. A exigência de classificar como sigilosas parte ou a integralidade das informações fornecidas pelo sniper. Seguindo em frente agora, iniciando os julgados da 5ª turma do STJ, o primeiro foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma. Conforme expressa previsão, no artigo 12, parágrafo 2º, inciso 1 do Decreto 12.338 de 2024, a assistência do condenado pela Defensoria Pública atrai a presunção legal de hipossuficiência econômica e dispensa a regra de comprovação da reparação do dano como condição para a concessão do indulto nos crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça. Então aqui tratamos do indulto de 2024, que dentre as possibilidades de indulto trouxe esses crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. E aí, como regra, é necessário, para que haja um indulto nesses casos, que seja reparado o dano. Mas existe uma exceção, não é? Qual é essa exceção? É quando o condenado for uma pessoa hipossuficiente. E aí, além disso, o decreto traz uma presunção, diz, olha, se a pessoa é assistida pela Defensoria Pública, presume-se que se trata de alguém hipossuficiente economicamente. Beleza. Então, qual é o ponto aqui? Nós temos uma presunção, essa presunção é válida e ela só pode ser quebrada desde que haja uma demonstração de que não há uma hipossuficiência. Então, é uma presunção relativa, presunção iuris tantum. É possível que o Ministério Público demonstre algo em sentido contrário, mas caso não demonstre, nós temos essa presunção e vai ser possível a aplicação do indulto. Então, como é que ficou o destaque?
conforme expressa a previsão do artigo 12, parágrafo 2º, inciso 1, do Decreto 12.338 de 2024, a assistência do condenado pela Defensoria Pública atrai a presunção legal de hipossuficiência econômica e dispensa a regra de comprovação da reparação do dano como condição para a concessão do indulto nos crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei de Execução Penal destaque da seguinte forma: a vedação da progressão especial de regime, prevista no artigo 112, parágrafo 3º, inciso 5º da Lei de Execução Penal, restringe-se às condenações por organização criminosa, não alcançando os delitos de associação criminosa ou associação para o tráfico de drogas, sob pena de analogia em malam partem. Então, olha só. Lá no artigo 112 da LEP, nós temos aquelas frações para a progressão de regime, certinho? E nós temos uma situação especial, está lá no parágrafo 3º, que é uma progressão que é de 1/8 da pena, então bem mais benéfica, para o caso da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. E aí, nesses casos, nós temos lá os requisitos, dentre eles, não ter integrado organização criminosa. Aí, gente, bora lá. O que é integrar organização criminosa? Aqui é só organização criminosa nos termos lá da Lei 12.850 de 2013, ou aqui também vai abranger qualquer crime associativo, então associação criminosa, associação para o tráfico. Gente, existe uma certa polêmica, né? A quinta turma do STJ, inclusive nesse julgado que estamos comentando, diz que abrange tão somente a organização criminosa. Mas existe uma polêmica, né? Então, a sexta turma ela tem decisões nesse mesmo sentido, mas a decisão mais recente que eu tenho conhecimento é em sentido contrário, fazendo aqui uma interpretação mais ampla, dizendo que também não é possível essa progressão mais benéfica no caso de delitos associativos, como associação para o tráfico e associação criminosa. Saiu essa decisão lá no informativo 827 do STJ. Tá? Então, temos uma polêmica, né, posta no momento e nos resta acompanhar para saber como é que esse pessoal vai se decidir. Então, como é que ficou o destaque? A vedação da progressão especial de regime prevista no artigo 112, parágrafo 3º, inciso 5º da Lei de Execução Penal, restringe-se às condenações por organização criminosa, não alcançando os delitos de associação criminosa ou associação para o tráfico de drogas, sob pena de analogia em malam partem. Gente, já estamos com 28 minutos, ainda faltam alguns julgados, então não vai dar tempo de terminar. Então já vou parar por aqui, tá? E eu volto com a parte 3. Vai ficar faltando, acho que 3 julgados só relativos a direito penal. Então eu aguardo vocês lá.